Hoje sobre o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Ele suspendeu todos os processos em andamento no Brasil que tratam da pejotização do trabalho. Vamos entender melhor como é que funciona agora com o Miguel Marim Ruiz. Ele é advogado trabalhista. Tudo bem, doutor? Bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. Queria uma avaliação inicial sobre essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Isso tende a prejudicar... Boa tarde, Tainá, tudo bem? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos os telespectadores. Essa decisão do ministro Gilmar Mendes ela é muito importante porque, de fato, ela suspende todos os processos que vinham tendo diversos tipos de decisões para finalmente botar um fim a uma dúvida se, de fato, a Justiça do Trabalho ela é competente, né, para julgar a legalidade dos contratos de trabalho, de prestação de serviço, perdão, ali firmado entre pessoas jurídicas e prestadores de serviço final, entre empresas, e se de fato a terceirização ela é válida ou não. Hoje nós temos diversas decisões que elas causam certas preocupações. Alguns juízes julgam de um jeito, outros julgam de outro, e no final das contas nós acabamos por ter uma sobrecarga de recursos no STF sobre esse tema. A decisão ela é muito importante porque ela vai suspender tudo, e essa decisão que for tomada pelo ministro Gilmar Mendes, ela vai ser aplicada para todos os casos análogos. Gostaria de saber se, na avaliação do senhor, prejudica os trabalhadores, que é a pergunta que a Tainá Falcão fez, e segundo, coloca em rota de colisão a Justiça Trabalhista com o Supremo Tribunal Federal. O Supremo julgou inconstitucional, por exemplo, aquela súmula do Tribunal Superior do Trabalho que proibia a pejotização e afirmou a legalidade da terceirização para a contratação dos trabalhadores. Que desfecho o senhor enxerga para essa celeuma jurídica? Gustavo, excelente pergunta, porque toda essa discussão ela se deu justamente quando o STF entendeu por tirar essa barreira. Estão me ouvindo? Estamos sim, doutor. Perdão. Quando o STF justamente entendeu por tirar essa barreira da terceirização da atividade fim. Hoje, nós não podemos analisar todos os casos de pejotização como um caso só. Nós não podemos colocar todo mundo na mesma situação. De fato, eu entendo da mesma forma que o ministro Flávio Dino entende. Hoje, nós temos a pejotização, sim, como um fator que é muito mais para beneficiar aquele que contrata o prestador de serviço, porque ele tem diversos tipos de impostos que ele não contribui, como imposto de renda, como a questão do INSS, como a questão de FGTS, direitos trabalhistas, e isso traz um custo menor para quem faz aquela contratação. Se a gente levar em consideração os princípios do direito do trabalho, onde nós temos o empregado, como parte hipossuficiente da relação de trabalho, qual que é a possibilidade de uma pessoa que está precisando trabalhar chegar para a pessoa que está prestes a contratar e falar assim, eu não vou aceitar esse tipo de contrato de trabalho. Então nós não podemos colocar tudo na mesma cesta, até porque se a gente falar que a Justiça do Trabalho não tem competência para dizer se isso é uma relação de emprego ou não, a quem que o empregado vai se socorrer, entende, Gustavo? O meu entendimento pessoal é que da forma em que está o empregado, por ser a parte hipossuficiente da relação, ele acaba tendo um prejuízo maior. Vamos falar com Luísa Martins. Ela tem mais uma pergunta, é a nossa analista de judiciário, doutor. Contigo, Luísa. Boa tarde, Luísa. Oi, doutor. Oi, boa tarde, doutor. Muito obrigada pela entrevista. Doutor, o ministro Gilmar Mendes, que foi o autor dessa decisão de hoje, relator desse recurso extraordinário, ele tem dito em algumas falas públicas que talvez fosse o caso de se repensar o tamanho, a dimensão que a Justiça do Trabalho tem no Brasil e acabar transferindo parte desses processos para a Justiça Comum. Queria saber qual a sua opinião a esse respeito. Olha, eu penso que é um pouco arriscado até mesmo para a gente conseguir delimitar quais tipos de temas que vão ser direcionados para a justiça comum, né? Porque, veja bem, a Justiça do Trabalho, ela
consegue identificar ali se tem os pré-requisitos para a caracterização do vínculo de emprego. Então, a justiça civil, por exemplo, que acontece hoje, você entra com um processo de pedido de vínculo de emprego, esse processo ele é encaminhado para a justiça civil poder analisar se aquele contrato ele é um contrato ok ou não, se há características ali de fraude. Eu não sei se outras justiças teriam essa aptidão técnica, até porque na justiça do trabalho o que prevalece é o princípio da primazia da realidade. Ou seja, será que de fato aquele empregado que está ali com o PJ, ele poderia contratar alguém para fazer a prestação de serviço por ele? Será que ele tem essa liberdade de poder trabalhar as horas que ele quiser por dia? Quem que vai definir isso? Eu entendo que a Justiça do Trabalho, de fato, é a justiça mais competente e técnica especializada para isso. Eu acho que delegar isso para outras esferas, a gente acaba colocando em risco, de fato, algumas situações e no decorrer do tempo a gente pode acabar banalizando a Justiça do Trabalho. E sobrecarregando, né, as outras instâncias que já são sobrecarregadas no país de terem mais um monte de processos. Nós conversamos com Miguel Marim Ruiz, advogado trabalhista. Doutor, muito obrigado, entrevista muito esclarecedora. Acho que o senhor conseguiu tirar muitas dúvidas que nós tínhamos dessa decisão do ministro Gilmar Mendes. Muito obrigado pela presença, espaço sempre aberto no Bastidores CNN. Imagina, eu que agradeço pelo espaço, qualquer dúvida estou à disposição de todo mundo. Obrigado, Tainá, obrigado, Gustavo, obrigado, Luísa. Tenha uma boa tarde.